Olá, seja bem-vindo aqui a mais uma aula no nosso canal. E hoje a gente vai trazer um tema que a gente adora e fala muito aqui para vocês sobre auditoria. Verificação real ou teatro de conformidade. Então, o que que a gente vai trazer hoje aqui para você? Você já parou para pensar aí se a sua empresa se prepara para auditoria ou ela vive preparada para auditoria? É fácil se enganar pensando aí que cumprir uma lista de requisitos aí basta, suficiente, não é mesmo, Ana? Mas será que esse aí é o caminho para realmente melhorar os processos da sua organização e ter, sim, resultados sustentáveis? Queremos aqui, hoje, nessa aula prática, direto ao ponto, trazer essa reflexão aqui para você, tá? Então, se é a primeira vez que você está assistindo essa aula aqui, né, minha e da Ana, a gente já pede para você se inscrever no nosso canal, que a gente traz sempre muito conteúdo aqui sobre auditoria, sistema de gestão integrado, qualidade, meio ambiente ou segurança do trabalho. A gente já pede para você deixar seu like aqui, porque se você se interessou por esse tema, é porque você quer ouvir essa aula até o final. Então, a gente quer que mais profissionais como você também recebam esse tipo de conteúdo e também ative esse sininho aí, porque uma vez que você se inscreveu, toda vez que a gente trouxer aí conteúdos novos, você vai receber essa notificação e você vai ter a oportunidade de assistir às nossas aulas, combinado? Então vamos lá, qual é o nosso objetivo aqui de hoje, tá? Te mostrar a diferença entre parecer estar bem e estar bem de verdade, tá? Então a gente vai te mostrar aqui o papel real da auditoria como esse espelho de verdade, tá? E fica aqui a pergunta para você agora. Sua empresa se prepara para a auditoria ou ela vive preparada? Conseguiram perceber a diferença da pergunta aqui? Então aproveita e já deixa aqui no comentário. Não precisa mentir, pode falar a verdade, que a gente agora adora trocar aqui experiência, compartilhar histórias, enfim, esclarecer. Então o mais importante aqui é você sair dessa aula entendendo e trazendo melhorias aí para dentro da sua organização, tá bom? Então vamos lá, qual é o cenário comum aqui que a gente vê nas empresas, tá? Vamos direto ao ponto. Será que você, né, responde aqui se acontece isso, tá? Um ou mais desses itens, tá? Aí na sua empresa quando você recebe essa auditoria, tá? Seja uma auditoria interna, seja uma auditoria de certificação. Então vamos lá. É uma correria antes da auditoria em si? Será que é isso que acontece aí na sua empresa? Será que os indicadores estão maquiados ou eles são ajustados aí de última hora, porque a auditoria está para acontecer e aí vai lá, pega aquela planilha ou pega aquele BI e já atualiza, porque a auditoria está chegando? Ou né? Será que a equipe é treinada para responder certo? Aquela máxima, né? Responde o que eu perguntar, só entrega o que o auditor pergunta. Ou só responde sim ou não, né, Ana? Não é para ficar falando muito do processo, não. É só para responde o que foi perguntado e acabou. Será que os documentos são atualizados aí só para mostrar na hora ali da auditoria? Então é muito comum, tá, gente? E aí? Até fiz aqui as perguntas. A pergunta que a gente faz é: e aí? Quais foram as suas respostas? Você fez? Mas assim, vamos lá. É muito comum a gente ver empresas que correm contra o tempo antes de uma auditoria, tá? Mas no final, o que acontece quando uma auditoria vai embora? O que vocês me responderiam aí? O que vocês acreditam? Na sua empresa acontece o quê quando a auditoria acaba? Os problemas que estavam escondidos, eles voltam? E o que parecia estar ok ali na auditoria não se sustenta. Ou seja, não sustenta a melhoria real daqueles processos que foram auditados. O que a auditoria não encontrou vai aparecer de um jeito ou de outro. Não é mesmo? Então, gente, agora vem aqui a pergunta de novo, né? Se você respondeu sim para um desses 4 itens, ou até mais de um, você consegue perceber que você tem um risco aí dessa cultura dentro da empresa que você trabalha? Você pode estar com processos aí que não funcionam na prática, é só ali para a auditoria ver, esses documentos são para auditoria. Ou colaboradores confusos, porque pediu só para responder sim ou não, ficam com medo da auditoria. Falta de resultados reais
e sustentáveis aí dentro da organização. Ou seja, qual o resumo que a gente chega aqui? Provavelmente você passa aí por auditorias que não agregam valor. A gente aqui fala a verdade, tá? A gente não esconde, não. Então, reflete aí em tudo isso que a gente acabou de perguntar nesse slide. Combinado? E aí vem a próxima pergunta, né, Fê? Então, se não é para fazer nada disso, né, o que é uma auditoria de verdade, né? O que ela traz aí? Qual é o papel real da auditoria, né? Ela não é apenas ali uma verificação da conformidade em relação aos padrões. É óbvio que o objetivo da auditoria é fazer isso, né? Mas para que eu tenha uma auditoria verdadeira, uma auditoria com propósito, eu preciso de alguns outros elementos, né? Quais são esses? Eu preciso explicar esse real propósito, né? O propósito real da auditoria para as pessoas. Porque se eu não faço isso, a gente acaba tendo tudo isso que a Fernanda acabou de falar, né? Porque uma auditoria de verdade, ela vai identificar essas lacunas, esses gaps aí reais nos processos, ou seja, o que de fato está acontecendo e não o que está sendo aí maquiado, né, sendo preparado para o processo, né? Ela vai identificar, sim, oportunidades de melhoria que sejam relevantes para o processo que está sendo auditado, né? Vai confirmar se aquilo que está escrito, ou seja, o que a gente diz que faz, de fato, ele acontece, ele está realmente acontecendo. Então, eu preciso verificar isso, né? E, obviamente, eu vou avaliar a maturidade do meu sistema de gestão e não só a conformidade. É claro que eu vou lá, verifico a conformidade para, a partir daí, eu identificar em que maturidade que eu estou, né? O que eu estou fazendo de certo, né? Para que eu consiga demonstrar que as não conformidades, elas não são vilãs desse processo. Muito pelo contrário, né? A ação corretiva, o tratamento de não conformidade está lá no item 10 das normas, é um processo de melhoria. Então, a não conformidade, por exemplo, ela pode revelar um problema que está prejudicando a eficiência daquele processo. Então, eu preciso identificar aquelas não conformidades. Então, o auditor não dá não conformidade, né? A gente sempre gosta de falar isso. Ele não traz de casa e traz para você entrega. Ele identifica, ele constata uma não conformidade e o ideal é que os processos estejam acontecendo como eles devem acontecer para que essas oportunidades apareçam e sejam relevantes, tá? Então, quanto mais cedo você encontra uma não conformidade que existe, que está lá, né, e você não mascara ela para a auditoria, antes você vai trabalhar nela e mais rápido você vai conseguir melhorar, tá? Então, uma auditoria de verdade, uma auditoria com propósito, uma auditoria com valor, ela é sim uma ferramenta estratégica que vai te ajudar a revelar onde estão essas lacunas e onde estão essas oportunidades de melhoria e se os seus processos estão ali de fato funcionando. Se eu não estou fazendo isso, toma cuidado aí em que tipo de auditoria você está fazendo, tá? A auditoria não é sobre ter ou não ter não conformidades, é sobre a gente descobrir onde estão esses pontos cegos que podem impactar, sim, os seus resultados e, o mais importante, como é que eu vou corrigir isso e melhorar de forma contínua, combinado? Então, fica aqui, é muito importante a gente entender essa questão, tá? E aí, a gente sempre se pergunta, né, e recebe bastante essa pergunta, tá, Ana e Fernanda, já entendi, eu entendo qual é o propósito da auditoria, mas a organização ali tem essa dificuldade, né? Como é que eu consigo mudar a mentalidade para que eu pare de me preparar para a auditoria, né, e viva ali sempre preparado para ela, ou seja, os processos E eles que eu não fique acontecem. só preocupado, né, Ana, com o número de não conformidades que vão ser identificados Exatamente. dentro da auditoria e como é que eu vou justificar isso, que foram achados X não conformidades. Exatamente. Então, assim, como é que a gente muda essa mentalidade, né? Obviamente, isso vai partir da liderança, ela precisa mudar essa visão sobre a auditoria, tá? Então, se a gente não tiver uma liderança que entenda esse papel, que entenda o valor, as coisas realmente elas dificultam um pouco, né? Porque a liderança ela precisa incentivar a transparência e a confiança nesse processo. Por quê? Porque
todos precisam estar envolvidos nessa busca por melhorias. Se a busca por melhorias é constante dentro da sua organização, se você incentiva as coisas serem transparentes, né, e não incentiva, pelo contrário, né, esqueci a palavra contrária, mas enfim, repreende aí essa questão de montagem, maquiagem e preparações aí de um teatrinho para auditoria, você já começa a dar... Só para o auditor ver, né? Aquele só para o auditor ver. Exatamente, vou atualizar isso aqui agora, nas vésperas, vou aqui preencher todos os dados, eu preciso repreender esse tipo de comportamento, né? E promover um comportamento de transparência e confiança. Assim, se existe alguma coisa que a gente precisa melhorar, que isso de fato apareça para que a gente consiga realmente melhorar, né? Porque a gente precisa promover auditorias que de fato vão verificar conformidades e tenham os processos de oportunidade de melhoria e não conformidade como consequência desse processo e que sejam vistos de uma forma positiva, onde a gente celebre as melhorias e não apenas as conformidades, tá? Então, porque muitas empresas elas têm uma cultura de controle onde tudo precisa estar, né? O que importa é parecer que as coisas estão certas e dentro daqueles padrõezinhos, independente se aquilo ali de fato está trazendo resultado ou não, se aquilo é real ou não para os processos. E essa mentalidade, ela cria esse teatrinho, né, durante a auditoria, onde todo mundo finge lá que está tudo perfeito, mas é só um paliativo para o auditor não ver, né, e o problema ele vai ficar ressurgindo, e no final das contas é a gente que vai ficar nessa busca de gato e rato no dia a dia, né, e a gente que fica aí como barata tonta no dia a dia, e aí na auditoria parece que está tudo lindo, né. E aí, que valor que tem aquele relatório, né, Ana? Exatamente, assim aí o relatório da auditoria vai ser engavetado ali, né, então eu finjo que fiz, você finge que acredita, e a gente fica nesse passo durante esse processo. Isso é muito ruim para a organização, porque isso gera, inclusive, retrabalhos. Imagine se, eu quero que você imagine a cena agora de você tranquilo na véspera da auditoria, né? Então, imagine-se nessa cena, que maravilha que seria. Então, é isso que a gente precisa buscar. Por que eu estou tranquilo? Não é porque todos os meus processos estão perfeitos, mas é porque eu sei que se algo for encontrado, verificado, identificado, eu vou trabalhar para melhorar. E isso vai trazer, de fato, resultado para o meu processo, né? Então, é nesse momento que a gente precisa mudar essa cultura e começar a trabalhar de dentro para fora, buscando essa melhoria contínua de verdade e não só uma atuação ou teatrinho durante o processo de auditoria. Combinado? É isso. E aí a gente gosta de trazer sempre essas frases de impacto aqui também, né? Então vamos lá. A verdadeira excelência não é medida por uma auditoria sem não conformidade, mas por processos que funcionam e entregam valor todos os dias. Então, o grande segredo aqui, né, Ana já falou um pouco aqui, as empresas que querem resultados de verdade, elas não fazem auditorias para verificar se está tudo certo. Elas fazem as auditorias para encontrar, olha a maturidade que já estão as empresas, né? O que não está visível, ou seja, para melhorar continuamente. Então, a auditoria, de fato, tem um valor que vai além da verificação da conformidade, né? Auditorias reais, elas ajudam aí a entender o que não está funcionando e gerar soluções, ao invés de buscar aí justificativas para não encontrar falhas, que é a questão da maquiagem, do teatro, como a gente tem falado aqui, né? Então, assim, o que a gente quer que vocês lembrem sempre, né, ainda mais que você está assistindo essa aula aqui com a gente, não conformidades não é o fim do mundo, é o começo aí de uma mudança. Tá? Então, o que a gente aprendeu aqui, né? Que a Ana já trouxe aqui o slide, né? Com essa abordagem certa, a auditoria, ela pode e deve ser sua aliada e é uma oportunidade de você revisar processos. Então, a gente defende muito aqui na DML, não só, né, a gente ter auditorias internas com profissionais dentro da própria organização, porque são eles os conhecedores dos processos, e eles conhecerem outros processos, né, aumenta a visão deles de processo, a visão estratégica da empresa, mas a gente também defende muito que realizar auditorias internas com recursos externos, e a gente aqui da DML também realiza esse tipo de auditorias, é uma oportunidade também de vocês, como empresa,
terem um outro ponto de vista, porque às vezes fica ali muito viciado, né, pela equipe interna, que a gente defende muito, inclusive realiza esses treinamentos também com essas equipes internas, a gente gosta muito quando tem, sim, a equipe própria, mas também é importante a cada 2, 3 anos realizar auditorias com recurso externo, porque sim, é uma oportunidade para vocês terem um outro olhar e conseguir revisar esses processos para verificar aí se os objetivos estão sendo atingidos e, claro, melhorar aí continuamente, tá? Então, imagina aí uma auditoria que não apenas diz o que não está funcionando, mas também te dá aí o caminho para você melhorar. Isso gera aí resultados reais e sustentáveis. E isso é o que a gente busca aí no programa Auditor Especialista, então também fica aqui o convite para vocês, que é capacitar você a fazer auditorias não apenas para verificar conformidades, mas para realmente aí melhorar o que é essencial para a sua organização e você passar a ser visto e reconhecido como esse profissional, né, enfim, de referência dentro da organização. Beleza? Então, fica aqui o nosso convite agora. Se você não quer mais uma auditoria, né, teatrinho, quer uma auditoria que realmente funcione, não só pareça funcionar, a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Para estar conosco dentro da nossa comunidade, 1 ano de acesso ao programa Auditor Especialista, fazer parte aqui dessa comunidade e ver essa transformação acontecer aí dentro da sua organização, tá? Porque essa cultura começa a partir de você. E a gente também quer ouvir vocês aqui, coloca aqui nos comentários como que a sua empresa enxerga a auditoria, o que você queria mudar, se ela enxerga de alguma maneira errada, né? Curta, compartilhe esse vídeo para que o YouTube consiga entregar aí para mais gente, né? E inscreva-se para novos conteúdos, você receber sempre todas as nossas atualizações aqui, combinado? Mais uma vez a gente agradece por você ter ficado até o final e a gente se encontra no próximo vídeo ou quem sabe lá dentro do programa Auditor Especialista. É isso aí, até logo. Será um prazer.